Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, existe um desafio na Bíblia, que é o desafio da pessoa que tenha autocontrole, que tenha domínio sobre si mesmo, que tenha temperança. Esse desafio, ele acontece na Bíblia e ele acontece na sociedade. A sociedade, ela trabalha com grupos de pessoas, grupos de trabalho, seja na escola, no ambiente de trabalho, na família. E as pessoas desequilibradas, de certo modo, elas tumultuam muito o ambiente. Elas tumultuam muito o ambiente. Mas essas pessoas que às vezes nós consideramos desequilibradas, sejam os proativos, sejam os empreendedores, sejam as pessoas que trazem sempre alguma proposta de alguma novidade e possibilita então a renovação de muitas coisas. Então existe esse paradoxo entre ser calmo, tranquilo, equilibrado e ser proativo e ser alguém que propõe o tempo todo o empreendedorismo. Nós vivemos hoje nesse ambiente em que o camarada, por não ter tanta vontade de sugerir coisas, ele é considerado muito calmo. Ele não é produtivo. E aí entra o cristianismo. O cristianismo, ele propõe que a pessoa ela tenha autocontrole. E aí você vai observar e dizer, não, mas autocontrole na maneira como o cristianismo propõe, todo mundo tem. Ninguém sai na rua matando as pessoas, batendo nas pessoas. Ninguém sai na rua ou entre os familiares agredindo as pessoas que nos aborrecem. Então, o que seria a temperança, o domínio próprio proposto pela Bíblia? O domínio próprio proposto pela Bíblia é fruto do Espírito. Então, por ser fruto do Espírito, é alguma coisa que excede. É alguma coisa que excede, que transpõe o limite da naturalidade. A filosofia diz que o ser humano, quando ele começa a conviver com novos hábitos, ele adquire uma nova existencialidade. O hábito faz quem eu sou. O hábito produz quem eu sou. Isso a filosofia prega e a gente consegue ver isso. Existe um ditado antigo que diz que o hábito faz o monge. Então a gente acostumou com isso e a gente acha isso normal. Eu quero ler com você a carta do Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A provação é alguma coisa que mexeria com a minha essência. A provação ela vem de muitos lados diferentes. Quando nós estamos vivendo num dia, numa época, num ano, em que as expressões mais usadas hoje na mídia, que formam as opiniões, é novo normal. Possivelmente você já ouviu isso. Novo normal. Então nós temos hoje o novo normal no ambiente de trabalho, o novo normal na família, o novo normal no consumo, e isso é uma coisa inaceitável. Uma geração que foi produzida, o hábito dela é consumir. O hábito dela é consumir. A pessoa ela fica totalmente desequilibrada porque nós estamos em quarentena e ela não vai conseguir comprar a capinha de celular que foi lançada, porque o shopping está fechado. E ela não sabe mais o que vai fazer, se ela arranca os cabelos da cabeça ou o que ela faz. Porque ela não vai conseguir comprar a capinha do celular. É um novo normal. E o normal é normal de quem? O normal é normal para quem? Então, se a gente coloca o nosso normal como o normal da humanidade, onde está o nosso cristianismo?
E aí entra a aprovação. O que seria então a aprovação hoje para um cristão? A aprovação hoje para um cristão seria não se conformar com o mundo. Muito pelo contrário, transformá-lo pela renovação do entendimento. Então nós vivemos hoje em dias em que o cristianismo, ele é alguma coisa opcional. Ele é alguma coisa opcional. Existe uma crítica severa feita ao judaísmo. Porque nós apuramos estudando que o judaísmo, ele tem 22 mil opções de judaísmo. E aí alguém, para exagerar isso e fazer talvez uma crítica, ele disse que são 16 milhões de judeus no mundo, são 16 milhões de judaísmo. Quando você vai para o islamismo, é a mesma coisa. Não existe nada que seja radical a não ser o fundamentalismo. O fundamentalismo, ele tem poucas vertentes, mas a religião que acolhe, a religião que faz proselitismo, ela é plural. Existe uma estatística de 10 anos atrás que nós teríamos hoje como opção de cristianismo no mundo 32 mil facetas de cristianismo como opção religiosa. 32 mil opções de cristianismo. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque o cristianismo, ele afunila. O cristianismo, ele coloca você como um diferencial aonde você estiver. Jesus vai olhar para as pessoas e vai dizer: você é a luz do mundo. Você é sal da terra. Quando Jesus diz: você é luz do mundo, ele está dizendo: você é Jesus no mundo. Ele não está dizendo outra coisa. Nós poderíamos filosofar sobre a luz? Poderíamos. Poderíamos. Luz na Bíblia é Jesus. E quando Jesus diz para você e para mim: você é luz no mundo, ele está dizendo: você é Jesus no mundo. Jesus não é plural. Jesus é singular, é único. Jesus é único. A gente pode divergir sobre muita coisa. Ou a gente poderia dizer que nós poderíamos divergir sobre tudo e não mudaria a nossa vida em nada. Mas divergir sobre Jesus? Não. Divergir sobre Jesus não é possível. Não é possível. Ah, sobre a religião. Sobre a religião é possível. Qual religião é melhor? Qual religião é boa? Essa religião pode isso. Eu gosto mais dessa porque aqui pode isso. Aquela ali é ruim porque ali não pode. E a gente pode divergir sobre isso. Sobre Jesus, não. Sobre Jesus, não. E é preciso, então, nesse momento da história em que os hábitos estão produzindo novos seres existenciais, em que as pessoas estão sendo formadas existencialmente através da mídia, do consumo e da lavagem cerebral, que alguém que se declare cristão tenha domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito. É preciso que alguém que se declare cristão, no momento da aprovação, e aí, o que seria então a aprovação agora? É que você fosse uma luz que não brilhasse tanto. É uma aprovação. Que você fosse um sal que não salgasse tanto. É uma aprovação. Porque nós vivemos dias de tudo que você fala, você é taxado como radical. Taxado como radical. Você vai ver isso em opções de trabalho. Eu sou de uma época em que a pessoa, ela normalmente, muito cedo, muito jovem, ele tinha 2 ou 3 opiniões sobre o que ele seria, sobre qual profissão ele seguiria, sobre o que ele queria fazer. Você pergunta a um jovem hoje, ele está com 18 anos, terminou no 2º grau, e você pergunta para ele o que você gostaria de fazer, não sei. Aí eu fiz um teste de aptidão, e o teste de aptidão falou que eu seria boa nisso, mas eu não me acho assim. Eu não me vejo assim. Ninguém sabe nada sobre nada. E aí então nós vamos divergir e nós vamos ter opiniões variadas
sobre Jesus? Não, essa tentação nós não podemos ceder a ela. Nessa hora, o domínio próprio vai produzir em mim um radical. Vai produzir em mim um fundamentalista. Sobre Jesus, nós não aceitamos opiniões. Jesus, ou nós sabemos quem ele é, ou nós estamos nos enganando e sendo enganados. Se nós não sabemos quem Jesus é, nós não recebemos a palavra de Deus com mansidão e não está sendo produzida em nós a salvação da nossa alma. Dá para entender? Então, mansidão e domínio próprio vão andar lado a lado. Lado a lado. Por quê? Porque na tentação de ter uma religião alternativa, eu preciso ter domínio próprio. Para não ceder a essa tentação. De ter uma religião que afague. De ter uma religião que seja inclusiva. Nós não precisamos de uma religião inclusiva. Nós precisamos de Jesus. Jesus é a solução para a humanidade. Jesus é a solução para a religião. Jesus. Alguém me disse há poucos dias que a religião ela está ficando atrasada. Porque ela utiliza meios e ela utiliza processos muito antigos para essa geração 5G. É conversa, querido. É conversa. A gente poderia ter um salão para nos reunirmos, para fazermos culto e fazermos adoração, cheio de recursos tecnológicos, com tudo que fosse de mais moderno, de telões e projetores. Isso não faz diferença na nossa fé. Mas colocar qualquer coisa que não seja Jesus no lugar de Jesus, não, isso aí não é modernidade. Não é modernidade. Isso aí é alguma coisa que vem sendo condenada desde os tempos antigos. Desde os tempos antigos. Tem um texto do profeta Isaías que diz assim: desde a antiguidade nunca se viu, nem com os ouvidos se ouviu de um Deus tão grande e que opera a favor daqueles que esperam por Ele, que esperam nele, que aguardam nele, que veem nele uma saída. Então hoje nós vivemos a tentação de não esperar em Deus. Nós temos hoje a tentação de que Deus não seja a minha prioridade. Não, isso não é possível. E aí é preciso ter domínio próprio. Porque tudo que está à minha volta grita. Tudo que está à minha volta fala muito alto ao meu coração. Tudo que está à minha volta fala muito alto à minha mente. E aí, como o hábito muda quem eu sou e o hábito me produz um novo ser, uma nova existencialidade, o hábito de viver em insegurança não produz em mim gente de Deus, não produz em mim Jesus. Domínio próprio. Eu preciso olhar para todas as coisas que nesse momento tentam tirar a minha paz e ter domínio próprio para dizer, todas essas coisas, elas são transitórias. Definitivo, para mim, é só Jesus. Jesus, ele é definitivo por quem ele é, pelo que ele fez e porque eu tenho um encontro marcado com ele. Se ele tardar, espera. Ainda por um pouquinho, e o que há de vir, virá, não tardará. Mas o justo, ele viverá pela fé. O justo viverá em fidelidade. O justo viverá em fidelidade porque ele acolhe com mansidão a palavra de Deus. Ele se permite ser, então, amansado e remoldado, recriado, refeito, reconstruído a partir da palavra de Deus. E aí, a partir dessa reconstrução, ele passa a ser alguém que tem condições de dominar as suas emoções, de dominar os seus sentimentos e dizer isso não. Uma proposta de um Jesus
que não seja Jesus, eu não posso aceitar. Eu posso aceitar qualquer religião. Qualquer religião que me apresente um Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o que existe desde a eternidade, a luz do mundo. É preciso que nesse momento em que todas as coisas elas vêm para nos confundir, elas sejam deixadas de lado. Eu preciso entender o domínio sobre a minha vida, sobre aquilo que eu acredito, sobre aquilo que eu espero. Eu preciso compreender as promessas de Deus e as promessas de Jesus e ser fiel, com mansidão, com domínio próprio. Tudo isso talvez fosse impossível a mim. Não é mais, porque tudo isso é fruto do Espírito de Deus que habita em mim. Louvado seja o nome do Senhor.